Olá, gente, como vocês estão? A aula de hoje vai ser sobre agente da passiva. O agente da passiva é um complemento de um verbo na voz passiva, que indica o ser que pratica ação e expressa pelo verbo passivo por preposição. Agente é aquele que age no caso da agente da passiva, que é aquele que pratica a ação quando a frase estiver elaborada na voz passiva. Por exemplo, estimados pelos colegas. Sabemos que o agente da passiva completa o verbo na voz passiva. Mas, aliás, o que é voz passiva? Voz passiva é o sujeito que o paciente, ele só sofre ou recebe uma ação. Na frase, Alfredo é estimado pelos colegas, Alfredo é paciente, aquele que recebe a ação. Se o agente passivo completa o verbo. Na voz passiva, vamos encontrar o verbo passivo na frase estimado. É o verbo passivo. O verbo passivo na voz passiva, ele aparece no verbo de ligação. Então, nesse caso, quem está complementando esse verbo é pelos colegas. Portanto, pelos colegas é o agente da passiva. Os colegas estão praticando a ação expressa pelo verbo passivo. Os colegas estimam Alfredo, o que antes estava na voz passiva, era o agente da passiva. Pelos colegas, ao transformar em voz passiva, para o sujeito, os colegas. O agente da passiva será aquele que pratica a ação do verbo passivo. Vejamos outros exemplos. A casa foi pintada por João. A casa é um sujeito paciente e ele é que sofre e recebe a ação. Temos o verbo, que é pintada, e temos a voz passiva, que é o João, que vem da preposição. Então, o agente da passiva complementa o verbo na voz passiva. Então, você tem que localizar se a voz está na voz ativa, qual é o verbo passivo da oração, e o agente da passiva indica aquele que pratica a ação e expressa pelo verbo. E vem como proporção. Então, quando transformar a voz passiva em voz ativa, fica como João pintou a casa. Vejamos aí a diferença entre os dois. A casa foi pintada por João e João pintou a casa. O que era agente da passiva passa a ser sujeito na voz ativa, o sujeito paciente que recebe a ação, pronome sendo sujeito paciente, tanto na voz, ele continua sendo o paciente, tanto na voz passiva quanto na voz ativa, certo?